Graças a Deus, irmãos. Convido a todos a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Até o verso de número 15. Eu quero falar nesta noite sobre o novo nascimento. Porque o plano redentor de Deus foi algo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Contudo, para nos apropriarmos deste plano de redenção, de salvação da humanidade, é necessário passar por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Então não há como fazer parte do plano de restauração de Deus, e esse plano está estabelecido por meio, ou foi estabelecido por meio do sacrifício vicário de Cristo no Calvário, e para que nós possamos desfrutar deste plano de restauração, de redenção, esta gratuidade da salvação, é necessário passar por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. A comunidade judaica, ela esperava ansiosamente pela presença messiânica, pela presença do Messias, porque na concepção judaica, o Messias viria com um ministério muito semelhante ao ministério do rei Davi, iria ser um guerreiro, no entanto, libertar o povo da opressão de todos os exércitos e nações inimigas, e daí por diante. Portanto, a vinda do Messias era algo muito aguardado por toda a comunidade judaica.
E muitos apareceram dizendo ser o Messias. Muito antes da vinda de Cristo, a partir do ano 150, aproximadamente, no tempo dos Marcabeus, Matatias, Judas e Jonatas Marcabeus, iniciou-se um movimento, uma espécie de movimento revolucionário entre os judeus, que ficou conhecido como um movimento messiânico. E nesse período, a partir do ano 150 a.C., aproximadamente, muitas pessoas vinham e diziam ser o Messias. Contudo, logo ficava muito óbvio que aquele personagem não se tratava do Messias que haveria de vir. No entanto, essa espera era muito aguardada por todos os judeus. E o retorno do Messias, ele seria caracterizado, dentre outras coisas, pelos sinais, pelos milagres, né? Havia várias situações que iriam identificar o verdadeiro Messias. Dentre essas situações, os acontecimentos sobrenaturais seria algo muito claro para as pessoas. Com o início promissor do ministério de Jesus, ele acaba trazendo ao povo uma expectativa em relação à sua pessoa. E é por causa dessa expectativa que Nicodemos, um líder entre os fariseus, vai ter com Jesus. Então veja que, se o Messias seria caracterizado, dentre outras coisas, pelos milagres, e Jesus estava fazendo muitos milagres, os cegos enxergavam, o mudo falava, o surdo ouvia, o leproso era purificado, o coxo andava, o endemoniado era liberto da sua possessão, até mesmo os mortos ressuscitavam. Então, todos esses sinais realizados por Jesus o caracterizava como o Messias. E é por causa desse carimbo posto em Jesus, mediante as realizações dos milagres, é que Nicodemos consegue enxergar em Jesus Cristo o Messias que Israel tanto aguardava. E é por isso que ele vai ter com Jesus, e as primeiras palavras de Nicodemos nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos consegue identificar na pessoa de Jesus, por meio das suas realizações, que ele era aquele que haveria de vir. No entanto, a compreensão de Nicodemos, sendo ele um mestre dentro da comunidade judaica, sobretudo entre os fariseus, que era o maior grupo religioso que havia em Israel. Se fosse hoje aqui no Brasil, nós poderíamos dizer que os fariseus eram os pentecostais. Era o maior grupo religioso que havia em Israel. E Nicodemos, ele era um mestre entre os fariseus. Não obstante a tudo isso, nós observamos que a compreensão de Nicodemos em relação ao ministério messiânico e às atividades de Jesus Cristo, elas estavam um tanto obscurecidas pela sua religiosidade, ou pelas expectativas que Nicodemos ele tinha com relação àquele que haveria de vir. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção
é para Nicodemos como um mestre da lei, sem o devido conhecimento de Jesus Cristo. Parece um paradoxo, né? Um mestre da lei, então logo se subentende que tem um conhecimento adequado de Jesus Cristo, mas aqui é o oposto. Nicodemos, um mestre da lei, no entanto, sem o devido conhecimento de Jesus Cristo. O diálogo com Nicodemos acontece durante a primeira estadia de Jesus em Jerusalém. Observamos nas palavras de Nicodemos que Jesus ele mexe com o ânimo, até mesmo dos mestres religiosos de Israel. As atividades de Jesus, ela começa a chamar a atenção de todos. Nem mesmo a cúpula religiosa ficou desapercebida em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E um desses, Nicodemos, vai ao encontro de Jesus Cristo. Eles vão até lá, tentar observar, tentar entender melhor o que se passava. Nessa reflexão, precisamos ter sempre em mente que a expectativa do Messias vindouro estava viva entre eles. Eles aguardavam de maneira muito ansiosa. É tanto que quando João Batista começa pregando no deserto, os fariseus mandam mensageiros até João, e eles perguntam a João Batista, conforme está registrado lá no Evangelho de Mateus: tu és o Messias? João Batista diz: não. E ele diz: então tu és o Elias? Ele diz: também não. Então quem tu és? Para que nós demos resposta a quem nos enviou. E João diz: eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as vossas veredas, porque está próximo o reino de Deus. João diz: eu sou aquele que veio preparar o caminho daquele que virá posteriormente. Então, as atividades de Jesus mexem com o ânimo, sobretudo da comunidade religiosa de Israel. No entanto, vemos essa incompreensão por parte dessas pessoas. Já por ocasião do surgimento de João, havia todo esse movimento, né? Será que ele pretende ser o Messias? Era a pergunta que se fazia. Ocorre que em sua pessoa e em seus atos, Jesus é ainda mais poderoso e envolvente do que João Batista. E João Batista, ele reconhece a superioridade de Jesus Cristo em várias ocasiões. Por exemplo, quando Jesus vai se batizar, João reconhece a sua superioridade, ele diz: eu é que necessito ir até a ti, e tu vem até a mim? E Jesus diz: não, por enquanto, faça o que tem que ser feito para que se cumpra a palavra de Deus. Em outro momento, nós vamos observando que os discípulos de João, pelo menos 2 dele, posteriormente tornou-se discípulo de Jesus, Filipe e André. Depois eles eram discípulos de João e depois tornaram-se 2 dos apóstolos. Eles vão até João e dizem: olha, João, Jesus Cristo está fazendo sinais muito maiores do que o teu. E João mais uma vez reconhece a superioridade de Jesus e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus é muito mais envolvente do que João. Por essa razão, vai até Jesus um dos homens dirigentes de Jerusalém, chamado Nicodemos, que pertencia ao grupo dos fariseus e tinha assento e voz no sinédrio. Nicodemos, ele era um dos homens mais, um dos religiosos mais renomado em Israel. Era Nicodemos, era um dos mais conhecidos daquela época. O tratamento que Nicodemos dirige a Jesus é honroso, e ele o reconhece como mestre,
Pois ele chega até Jesus e diz: Rabi, que é a mesma palavra para mestre. Bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Então ele reconhece a autoridade que estava posta sobre os ombros de Jesus. Contudo, também neste caso, não foram tanto as palavras de Jesus que o convenceram em seu íntimo, mas os sinais. E talvez aqui está o equívoco de Nicodemos e o equívoco de muitos cristãos dos nossos dias. Por quê? Porque Nicodemos, ele é atraído até Jesus Cristo não pelos seus ensinamentos, não pelas suas palavras, mas pelos milagres, pelos sinais. E aí se encontra o equívoco, até mesmo nos nossos dias. Porque quando nós nos estabelecemos em torno de Cristo, por conta das realizações que Ele fez ou que Ele faz, nós podemos estar muito próximo de cometer um equívoco na nossa conduta em relação a Ele. Veja que Nicodemos é atraído não pelas palavras, mas pelos feitos. E ele diz: nós sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz. Foi pelo que o Jesus fez que Nicodemos o procurou. Não foi por conta do Sermão do Monte, por exemplo, que deixou as pessoas embasbacadas, se é que essa palavra existe, né? Deixou as pessoas de queixo caído. O evangelho que Mateus escreve no final do capítulo 7, verso 38, 39, diz que quando Jesus termina o seu discurso, nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Quando Jesus termina o seu discurso, o texto diz que as pessoas ficam admiradas porque nunca viram ninguém ensinar como Jesus ensinava. E o texto diz: porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas e os fariseus. As pessoas ficam atônitas com as palavras de Cristo. Só que Nicodemos não é atraído por causa disso, é atraído pelos sinais, pelos milagres e pelas maravilhas. E talvez aqui se encontra o equívoco desse homem. Mais tarde, por quê? Isso não se aplica apenas a Nicodemos, a todos aqueles da época e também os de hoje, que são atraídos por conta dos milagres e permanece apenas por conta disso. É verdade que os milagres, ele pode ser, em alguns momentos, um chamariz, pode realmente, as pessoas podem ser atraídas por conta de uma realização sobrenatural, isso é muito possível. Contudo, a permanência, ela não se dá por causa disso. Ninguém permanece na igreja por conta de milagre, irmãos. Porque os milagres, eles não acontecem todos os dias. Não é todo dia que a gente ora e cai fogo do céu, um enfermo é curado, a nossa oração ela é respondida. Não é toda hora que acontece isso, não. Pelo contrário, geralmente não acontece. Acontece uma vez aqui, a outra ali, vai acontecendo uma ação sobrenatural. Por quê? Mais tarde, nem mesmo os mais admiráveis milagres de Jesus convenceram os seus opositores, mas somente intensificaram o seu endurecimento ao extremo. Novamente, torna-se claro que milagres não pode ser a base vital para uma fé verdadeira. É o grande equívoco dos nossos dias. Acreditar, embora os milagres façam parte, precisamos orar a Deus de maneira intensa e fervorosa para que os milagres ele ocorra. Só que milagres ele está em segundo plano dentro do processo do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser atraídos e permanecer em torno de Cristo por conta das suas palavras. Por conta das suas palavras, do seu ato vicário na cruz do Calvário. Que nós, nesse sentido, tenhamos a mesma atitude, por exemplo, que Pedro teve
conforme João, o mesmo João aqui relata, no capítulo 6, no final do capítulo, lá pelo versículo 67, 68, quando Jesus diz, quereis vós ir embora também? Depois de um discurso de Jesus, né? E o povo acha as palavras muito duras, começa a ir embora, e um dos discípulos disse que o discurso era muito duro, e quem poderia ouvir? Jesus disse, se vocês quiserem se retirar, fiquem à vontade, pode ir. E Pedro toma a palavra e diz, mas para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, nós não vamos arredar o pé daqui, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. É por causa disso que nós precisamos ser atraídos para Jesus. Mas lembre, retornando ao início da nossa mensagem, o plano de redenção, ele foi estabelecido na eternidade. Só que para se apoderar do plano de redenção, faz-se necessário passar pelo processo do novo nascimento. Sem novo nascimento, sem redenção. Sem novo nascimento, irmão, não tem salvação. É condenação para aqueles que não passaram por esse processo. E é esse o diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque ele vai todo afoito conversar com Jesus, olha, eu estou entendendo, você é mestre, né, vindo da parte de Deus, nós percebemos, e Jesus começa a levar essa conversa para um outro lado, que Nicodemos não entende nada do que Jesus está falando, porque as suas expectativas não eram outras, as suas perspectivas em relação a esse encontro ficou relativamente frustrada. Tu és o mestre, vindo da parte de Deus. O novo nascimento, irmãos, outra coisa, o novo nascimento é a base para ser inserido no reino de Deus. E é isso que Jesus diz para Nicodemos. A partir do versículo 3, o texto diz que Jesus responde a Nicodemos e diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte do reino de Deus. E Nicodemos diz, mas como? Como é possível um homem já, como eu, avançado em idade, retornar ao ventre materno para poder nascer uma segunda vez? Jesus diz, não, Nicodemos, não é disso que eu estou falando. O que é nascido da carne é carne. Se ainda que você tivesse condições de voltar ao ventre da tua mãe e nascer de novo, não resolveria o problema. Porque o que é nascido da carne, continuará sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não é desse nascimento que eu estou falando. Não é do nascimento físico. Não é da concepção que houve da sua mãe e posteriormente o nascimento. Não é disso. Eu estou falando de um nascimento espiritual. É desse que você necessita. É desse novo nascimento. Jesus não discute com Nicodemos, mas ele constata objetivamente, porém com seriedade incisiva, que falta em Nicodemos a base para a decisão. Há uma pergunta dessa. Nicodemos e seus amigos pensam que conhecem. Sabe aqueles que eles pensam que pensam? Tem pessoas que pensam, eles pensam que sabem, pensam que são sabidos, quando na verdade são ignorantes com relação à verdade. São muito ignorantes com relação à verdade. Como mestre da teologia judaica e reconhecidos membros do Sinédrio, pensam que obviamente possuem o julgamento certo e reconhecem claramente a atuação de Deus. Eles sabem, não, eu sei como Deus faz, eu sei quais são os planos de Deus. Jesus diz, vocês estão muito equivocados. Vocês estão muito equivocados com relação à certeza que vocês acreditam ter. Na realidade, eles nem possuem condições de ver a atuação soberana de Deus. O real governo de Deus está oculto ao ser humano. Nenhuma sabedoria e nenhum pensamento próprio do ser humano lhe conferem percepção da atuação divina.
tampouco o conhecimento teológico e bíblico, como Nicodemos certamente possuía de forma excelente. Veja que Jesus ele fala sobre isso em um determinado momento do seu ministério, quando ele ora a Deus e diz: ó Pai, graças eu te dou, porque essas coisas o Senhor ocultou dos sábios e dos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples. A revelação da vontade de Deus, ela não se dá, irmãos, em uma sala de teologia. A revelação da vontade de Deus não se dá mediante a leitura dos livros mais profundo teologicamente que existe. A revelação da vontade de Deus se dá por meio de uma aproximação com o Senhor, que inicia-se no novo nascimento. Esse novo nascimento, ele vai nos levar a uma aproximação de Deus, que consequentemente, se houver uma continuidade nesse avanço de intimidade, nos levará a um conhecimento profundo das revelações divinas para a nossa vida. Aleluia! E aí Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas apenas o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo ele vai falar sobre isso também, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas que é oriunda do Espírito Santo, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne todas essas coisas, ou seja, ele consegue distinguir uma coisa da outra. Ele tem a capacidade de discernimento. A nossa percepção de Deus e as suas atuações só será possível, meus irmãos, mediante o processo do novo nascimento. Jesus declara a incapacidade total do ser humano perante Deus. Diante de Deus, irmão, nós estamos desnudos. Diante de Deus nós estamos impotentes. É igual uma criança que recém-nascida, que depende dos pais para tudo. Até mesmo para as coisas mais básicas da vida, que é alimentar-se. Até mesmo para as coisas mais básicas da vida, uma criança necessita do pai e da mãe. Assim somos nós diante de Deus. E Jesus ele faz questão de mostrar essa nossa incapacidade diante dele. O novo nascimento começa com aquela autocondenação existente em cada pessoa que vinha até João e se deixava batizar. Com isso, ela condenava toda a sua vida anterior, concordava com a necessidade de uma purificação integral e suplicava pela afirmação do perdão de Deus. Quando nós viemos até a Cristo, reconhecendo as nossas mazelas, as nossas limitações, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade total de Jesus na nossa vida. Esse é o processo inicial, esse é o pontapé inicial do novo nascimento. Outra coisa, o novo nascimento, ele é a base para a crucificação do velho homem. Só consegue crucificar o velho homem, irmãos, quem nasceu de novo. Se não nascer de novo, não consegue crucificar o velho homem. E o velho homem precisa estar no Calvário juntamente com Jesus. Nós precisamos crucificar a nossa natureza carnal, meus irmãos, na cruz, juntamente com Cristo. E não podemos descer de lá. Porque quando o velho homem ele desce da cruz, irmãos, boa coisa não sai. Quando o velho homem desce da cruz, acontece o adultério, as mentiras, as maledicências, acontece o roubo, a morte, a fornicação,
Tudo isso é consequência da natureza caída. É por isso que o nosso velho ser precisa estar juntamente com Cristo no Calvário. E não podemos descer de lá. Permanecermos na cruz juntamente com Cristo. E o novo nascimento é a base para a crucificação do velho homem. Aleluia. Na Bíblia, irmão, o curioso termo carne, que é utilizado em vários momentos, é claro que é preciso identificar o momento correto, né? Mas carne designa a natureza do ser humano, separada de Deus e por isso impuro e frágil, a essência de todas as criaturas. E Jesus diz, não adianta você voltar ao ventre da sua mãe, se é que isso fosse possível, Nicodemos. Não adiantaria, porque quando você nascesse novamente de lá, ia ser do mesmo jeito. Porque o que vem da carne é carne. O que vem da carne é carne. E a natureza carnal, ela não é tendenciosa para as coisas de Deus, mas para as coisas da carne, para as coisas mundanas. Porém, né, carne não sobrevive no reino de Deus, pois a natureza de Deus é espírito, irmãos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, pois o reino de Deus ele é espiritual. Entretanto, unicamente o que é nascido do Espírito é Espírito. E é por isso que Jesus diz a Nicodemos, é necessário você nascer do Espírito. Porque se você nascer da carne, meu irmão, se o seu nascimento ele se reduz a um nascimento carnal, Jesus diz a Nicodemos, você vai ficar por aqui. Porque aqui é onde impera, né, o mundo carnal. Por isso eu digo que é necessário você nascer do Espírito. E por isso possui em si a natureza divina, né, que suporta estar na presença de Deus, apenas de maneira espiritual. Jesus usa princípio abstrato para falar com Nicodemos. Ele, porém, interpreta de forma concreta. O exemplo do vento, para se referir ao Espírito Santo, era algo de fácil compreensão, visto que tanto no grego quanto no hebraico, a palavra vento é traduzida por Espírito. E Jesus diz a Nicodemos, escuta, o vento ele sopra onde quer, você não sabe de onde é que ele está vindo, e nem para onde é que ele está indo. E ele diz, mas como é que isso pode ser? Jesus diz, você é um mestre, Nicodemos. Você é um mestre em Israel, e você não sabe isso? Você não compreende essas coisas? Outra coisa, meus irmãos, só mediante o novo nascimento compreenderemos os mistérios de Deus. Só mediante o novo nascimento compreenderemos os mistérios de Deus. A partir do versículo 10, Jesus fala isso a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu estou falando para você de coisas aqui, perceptível, você não consegue compreender? E se eu falar daquelas que são do céu, como é que você entenderá? Jesus inicia este trecho do diálogo repreendendo Nicodemos por sua falta de conhecimento. E diz que se ele não consegue entender as coisas terrenas, como compreenderá os assuntos celestiais? Para Jesus, assim como para todas as outras testemunhas do Novo Testamento, não importa o nosso interesse religioso, mas a nossa aceitação sincera do testemunho referente à nossa perdição e salvação. É necessário nós nos debruçar nessa questão, reconhecendo a nossa perdição, e que há em nós uma necessidade de salvação vinda da parte de Deus. Somente quando isso acontece, uma igreja fiel poderá ficar sabendo também algo
dos mistérios celestiais do nosso Senhor. Por último, meus irmãos, o novo nascimento nos proporcionará vida eterna com Cristo. Novo nascimento nos proporcionará vida eterna com Cristo. Mas só pode fazer parte do reino de Deus aquele que nasceu de novo, meus amados. Aquele que nasceu de novo. Agora Jesus ele chega ao ponto decisivo da sua resposta à pergunta de Nicodemos. Jesus ele chega ao clímax do seu diálogo com Nicodemos. Porque no versículo 14 ele vai dizer: e do modo porque Moisés ele levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Assim como Moisés fez no deserto, algo semelhante aconteceria. O lugar em que uma pessoa encontra esse ser gerado do alto é o nascimento da água e do Espírito. Como é que nós podemos participar desse processo? Mediante o novo nascimento. E o batismo nas águas, ele é um símbolo desse novo nascimento. O batismo nas águas, ele é um símbolo do arrependimento. De que agora nós vamos encarar uma nova vida. De que a partir desse momento, nós estamos nos identificando com Cristo. E a nossa conduta de vida agora vai ser diferente. Paulo diz que aquele que nasceu de novo, ele passa por uma transformação. E aí Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais. Porque ele passou por esse processo. E se não passar por isso, irmãos, não há possibilidade de nova vida. Não há possibilidade de nova vida. Fora dessas questões. Por quê, irmãos? O sacrifício do filho, o sacrifício do filho e a sua exaltação é que abre o caminho para que o Espírito habite na igreja e em cada um que crê. Mas o crer, irmãos, não é apenas crer. Porque o crer, ele deve nos levar a um segundo passo, que é o obedecer. Alguns dizem, né, que o alfabeto bíblico ele é diferenciado do alfabeto da língua portuguesa, né? O alfabeto da língua portuguesa é A, B, C, inicia-se, né? Já o alfabeto bíblico é diferente, ele é O, B, D, C. Ele começa de um modo distinto. Então não adianta apenas crer. É necessário fazer uso daquilo que creu para a prática de vida no dia a dia. E Jesus diz, é isso que Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus diz a ele, você reconhece em mim, Nicodemos, que sou mestre? Que sou aquele que haveria de vir? Então eu quero dizer algo para você, você precisa nascer novamente. Porque se você não nascer de novo, você não tem parte no reino de Deus. Você não tem parte no reino de Deus, se você não nascer de novo. Só que o novo nascimento, irmãos, não é apenas um mergulho na água. O mergulho na água é um símbolo. Há muitas pessoas que entraram na água, irmão, e aquilo ali para ela não serviu de nada. O entrar na água para ela não tem significado algum. Porque ela, na verdade, não passou por esse processo do novo nascimento. Porque não há mudança de vida. O novo nascimento, ele só é caracterizado de maneira muito clara, quando nós conseguimos visualizar no dia a dia da vida do indivíduo, aquilo que ela está dizendo que houve nela, que é a transformação. Então o seu comportamento é diferente, a sua fala é diferente. Veja
que as pessoas que eram da região da Galileia, ela era reconhecida pelo seu sotaque. Assim como nós reconhecemos de longe um gaúcho quando ele fala, um carioca, né? Alguém que vem da região do norte ou do nordeste, o mineiro, quando fala, você reconhece a fala dele. Esse aqui é de Minas, esse aqui é do nordeste. O paulista, né? Esse aqui é de São Paulo. O sotaque dele caracteriza ele. Quando Jesus ele tá para ser crucificado, e as pessoas olham Pedro ali e dizem, tu és um deles. Ele diz, não, eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está... Não, você é um deles. A tua fala te denuncia, você é galileu. Então o cristão, a fala dele precisa denunciar ele, porque ele fala de Jesus, ele fala do perdão, ele fala do amor, ele fala da necessidade do arrependimento. A fala dele denuncia ele, o comportamento dele denuncia. As pessoas olham e dizem, você é diferente, você é crente. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram essa feliz experiência, e eu quero que todos vocês tenham tido essa feliz experiência de um dia estar conversando com uma pessoa em qualquer lugar, numa fila do banco, num transporte público, numa sala de espera de um consultório dentário, e mediante ali 5 minutos de conversa, sem que você tenha dito nada, a pessoa olha para você e diz, você é crente? Por quê, irmãos? Porque a pessoa consegue visualizar, a tua fala te denuncia. Isso precisa ficar estampado em nós, por meio daquilo que nós fazemos e por meio daquilo que nós falamos. E isso só acontece, meus irmãos, quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, não é algo forçado. Eu não preciso ver se tem alguém me olhando, me observando, para mim poder falar dessa forma, ou poder me comportar de determinado modo. É o meu jeito de agir, é o meu jeito de falar. Por quê? Porque agora eu me identifico com Cristo Jesus. E se eu digo que me identifico com Cristo Jesus, mas se a minha fala, ela diz outra coisa, e se o meu comportamento diz outra coisa, então esquece, irmão. É preciso nascer novamente. É preciso passar pelo processo do novo nascimento. Para concluir, meus queridos, é necessário olhar para a cruz. É necessário olhar para a cruz, pois só o sacrifício de Cristo pode ofertar a vida eterna para os nascidos de novo. Aleluia. Nós não podemos perder isso de vista, amados. Nós não podemos perder isso de vista. Vocês já viram a corrida dos cachorros? Já viu como que acontece? Sai um lebre na frente, né? E os cachorros saem tudo doido atrás daquele lebre. Só que se você tirar aquele lebre, eles param de correr, porque eles estão correndo. Não é porque eles são adestrados para correr, eles estão correndo porque ele está vendo um animal que está correndo na frente. E ele não pode perder aquilo de vista. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não podemos perder de vista o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se isso ficar embaraçado no nosso olhar, e nós não conseguimos visualizar mais isso na nossa frente, o nosso comportamento ele pode retroceder. E aí tudo aquilo que faz parte, ou pelo menos que fazia parte da nossa conduta, que veio por conta desse novo nascimento, se perde. Tudo isso se perde. E é necessário nós desembaraçar esse para-brisa que está diante de nós, para que nós venhamos visualizar novamente Jesus Cristo no Calvário. Porque quando nós enxergarmos Cristo no Calvário, meus amados, nós entenderemos que para nós chegarmos lá, é necessário estarmos caminhando de acordo ao processo do novo nascimento das nossas vidas.
E aí então nós nos apartamos de todas as coisas que fazem parte da velha natureza, do homem carnal. E Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas eu quero propor para você uma outra coisa. Eu quero propor para você um novo nascimento, que você nasça da água e do Espírito, porque apenas aquele que nascer da água e do Espírito poderá ver o reino de Deus. Bendito seja o seu santo nome. Que nós nos apeguemos a essas verdades com toda a nossa força, de maneira intensa, meus irmãos, para que jamais percamos isso de nossa vista. Que Deus continue abençoando a todos. Bendito seja o seu santo nome. Amém.